Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 3 de maio de 2021, nós vamos começar a segunda parte dos contos. Vamos ver, então, contos, parte 2, em que a gente vai ver outros 3 tipos de conto, e aí nós terminamos com essa parte, tá? Entrou aqui a Mariana, vamos lá. Aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Vou colocar aqui na tela toda. Isso. Vamos lá, então. Então, vamos. Tipos de conto 2. Hoje nós vamos ver conto de ficção científica. Olha, o próprio nome diz, conto de ficção científica. Então, o que a gente tem nos contos de ficção científica? Lembra que, vamos recapitular, então, o que a gente viu na aula passada. E na outra também, na anterior também. O que a gente viu? Eu falei, estou comentando com vocês que os contos, o que eles são? São narrativas curtas, narrativas breves, né? Em que nós vamos ter ali alguns elementos da narrativa. Tem o narrador, o personagem, o clímax, né? O ambiente, o espaço e o desfecho, né? Então, ele tem todos os elementos que uma narrativa comum tem, que uma narração comum tem, que outros tipos de texto narrativo têm, né? Que a gente vai ver outros também. Mas qual é a característica? O que diferencia o conto de outros tipos de narrativa? É porque ele é uma narrativa curta, ele é uma narrativa breve. Então, assim, nós temos contos, né, que às vezes são contos, assim, mais para adultos, que são contos maiores, né? Não chega a ser uma novela, nem é um romance, como a gente viu, já que é um livro, mas às vezes ele é um conto que tem mais páginas, né? Ou a gente tem contos que só tem uma, duas, três páginas, e a gente também tem os microcontos. O que são os microcontos? Microcontos é um tipo de conto que hoje em dia, assim, que atualmente tem sido bastante utilizado. Tem até concursos de microcontos. E aí, assim, os concursos de microcontos, gente, eles pedem uma quantidade de caracteres. O que é caracteres? Né? Porque assim, não dá para colocar em linhas. Então, eles pedem quantidade de caracteres. Caracteres conta tudo, desde da primeira letra que você coloca até a pontuação, ponto, vírgula. Então, eles pedem, assim, no máximo 200, 300 caracteres. Então, fica assim um parágrafo contando tudo, né? Porque você coloca, por exemplo, o nome de uma pessoa. Ana foi ao parque, ponto. Esse ponto já vai contar com um caractere, entendeu? Então, assim, a pontuação que eu coloco conta. Então, ele fica bem curtinho. E nesse parágrafozinho, nesse microconto, o escritor ele consegue colocar todos os elementos da narrativa. Um personagem, um narrador, um personagem, a ação, um clímax e um ambiente, né? O tempo e o desfecho. Ele faz tudo muito redondinho. Uma micro historinha. Então, é bem bacaninha também, tá? Só para vocês saberem que tem. Então, o que é que a gente vai saber? Do que se trata o conto? Depende da temática dele. Todos eles vão ter aqueles elementos, né? Narrador, personagem, tempo, espaço, clímax, desfecho. Mas, para ele ser um determinado tipo de conto, vai precisar que ele tenha um tema. Então, a gente já viu os contos de fadas, né? Que é a temática, que é o conto de fadas, sobre aquelas histórias maravilhosas, né? Depois a gente viu os contos de terror, ou conto de mistério e terror, de suspense e terror, né, que a gente viu, que a característica, o tema é de terror, de suspense,
E nós vimos os contos fantásticos. Lembra que é diferente, igual aquele do homem entrando pelo cano, que eu passei para vocês? Então, e depois, na semana passada, eu li aquele outro da Flor do Cemitério, que a voz ligava para a moça, né? Até perguntei para vocês, o que que vocês acharam? Vocês acharam que é mais um conto de suspense, parecendo um conto de terror? Não era, porque ele não assustava, né? Mas era mais um conto de suspense ou um conto de fantástico. Aí até alguém me respondeu, professora, está mais fantástico, porque uma voz ligando para a pessoa totalmente fora da realidade, né? Então, nós vamos sempre ver, assim, a ação principal do texto, a história do texto, o enredo do conto, do que se trata. Então, todas as ações dos personagens, elas vão estar voltadas para uma temática, né? Então, para a gente não confundir o conto de terror com o conto fantástico, é justamente isso daí, é qual que é o elemento, qual que é a ação principal, né? Então, por exemplo, se o conto fantástico é aquela mistura ali de realidade com ficção. Vou pegar elementos que estão fora da minha realidade e vou colocar dentro da minha realidade como se fosse uma coisa comum, né? Aquela atmosfera de sonho, aquela coisa assim meio nebulosa, que a gente não sabe se é ou se não é, né? Dá para perceber que são elementos fora da realidade, mas dentro de uma realidade. Já no conto maravilhoso não tem isso, a gente sabe que está tudo fora da realidade mesmo, se for o caso, né? Então, o conto fantástico tem isso. Agora, já o conto de ficção, que a gente vai começar a ver hoje, ficção científica, nós vamos ter aí, ó, a própria ficção científica como o tema principal. Olha lá, ó. Então, ele é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Então, assim, professor, é um conto fantástico? Não, não é. Porque é uma realidade que poderia, né, existir dentro da nossa se tivesse um avanço muito, né, um avanço científico e tecnológico, assim, coisas assim muito para frente. Então, é comum a gente encontrar muitas coisas que falam sobre o espaço sideral, sobre os planetas, outros planetas, né? Sobre naves, sobre experimentos científicos, né? Experimentos científicos assim com seres extraterrestres, extraterrestres convivendo no nosso meio, ou se não, e não esse extraterrestre não pode, não absolutamente tem que ser humano, né? Ou um experimento com pessoas, alguma coisa assim, né? Que é totalmente fora da realidade, mas que talvez num futuro muito distante poderia estar acontecendo. Então a gente percebe que né, uma coisa ali, um avanço científico e também tecnológico. Isso que como científico. Então, a maioria deles, gente, acontece no futuro. Olha lá. Só que pode também, a gente pode fazer um conto, ou ver aí exemplos de conto, que estão no passado, tá? Ó, a ficção científica se baseia em grande parte em escrever sobre mundos futuros e cenários alternativos, ou seja, assim, coisas muito diferentes, né, da nossa. Então, assim, pode ser futuros e cenários alternativos possíveis e de maneira racional, ou seja, está dentro da nossa realidade, mas ela é voltada para um avanço científico que ainda não existe para nós, tá? Então, o tempo pode ocorrer no futuro, que geralmente, na maioria das histórias de ficção científica, ocorre realmente no futuro, tá? Em linhas de tempo alternativas, ou pode ser assim, tanto passado quanto futuro, sabe? Tá ocorrendo no presente, aliás, e de repente a história vai para o futuro e volta para o presente. Então, isso que é tempo alternativo. Eu estou alternando tempo. Pode estar acontecendo aqui, num determinado presente, e de repente uma história vai para o futuro, né? Acordei no ano tal,
de repente eu estava em 2095. E aí eu passo aquele dia em 2095 e ao final do dia eu acordo e volto para a minha realidade aqui, né, em 2021. A gente até queria, né, estar fora de 2021. Eu acho que todo mundo queria. Então, pessoal, isso que é tempo alternativo, tá? Então, assim, são cenários alternativos, mas são coisas possíveis se você tivesse esse avanço tecnológico, tá? Então, o tempo pode ocorrer no futuro, em linhas do tempo alternativa, ou num passado histórico, que contradizem os fatos históricos e arqueológicos conhecidos, misturados no futuro. Por exemplo, digamos que eu vou lá para a Idade da Pedra. Eu posso fazer um ponto científico lá da Idade da Pedra, dizer que lá na Idade da Pedra havia ciência, sabe? Que eu posso voltar na Idade da Pedra levando ciência para lá. Então, é um ponto científico. Eu estou levando, na minha imaginação, eu estou levando lá um avanço tecnológico, viajo no tempo, né? E estou levando o avanço tecnológico para lá. Então, assim, também, tá? Também é. Que mais? Onde paramos aqui? Ou no passado histórico, que contradizem os fatos históricos e arqueológicos conhecidos misturados no futuro, ou um presente envolvido com avanços tecnológicos ainda fora da nossa realidade. Então, assim, eu posso ir para o futuro, eu posso ir para o passado, eu posso também estar no presente, mas imaginar o nosso presente totalmente acima da ciência do que tem hoje, né? Um avanço tecnológico, uma experiência, coisas da ciência que ainda não existem no nosso tempo, mas eu posso colocar isso no nosso tempo também, tá? Então, o tempo aí, ele é indiferente. É o escritor que vai escolher esse tempo que vai ocorrer esse avanço tecnológico. Então, o meu texto ele trata sobre isso, tá? E tem assim, é muito comum a gente ter histórias, né, de quadrinhos. Tem muitas histórias de quadrinhos, de ficção científica, e a ficção científica, ela é um gênero que muitas pessoas gostam. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um gênero que é muito divulgado. Lá, a ficção científica, ela é muito mais escrita, muito mais vendida do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, parece que os escritores, eles não trabalham muito assim com ficção científica, né? Porque está um pouco fora assim da nossa realidade isso, mas em outros países é muito comum. Tanto é que a gente tem muitos filmes de ficção científica, né? Então, e esses filmes não são feitos aqui, esses filmes são feitos, né, principalmente nos Estados Unidos, que é a indústria cinematográfica que tem forte é lá. Então, não é um gênero que é muito escrito aqui no nosso país, mas ele é escrito principalmente muito nos Estados Unidos. Eu vou até mostrar um livro para vocês. Vocês conseguem me ver aí? Vou separar o livro, depois eu mostro para vocês. Depois eu explico. Que veio no meu clube de livros, depois eu mostro ele. E ele é sobre ficção científica, mas ele é bem legal, ele é bem bonito, assim, fizeram uma história bem bacana sobre ele, tá? Vamos lá, então, deixa eu ver. Vamos voltar aqui, pera. Eu vou abrir agora um tipo de conto de ficção científica para vocês terem uma ideia de como que é, tá? Estão vendo na tela, pessoal? Sim. Sim? Então, vamos ver. Ó, efeito mariposa. Que história é essa de efeito mariposa, Arnaldo? Bem, Mete, todo mundo conhece o efeito borboleta.
O bater de asas dessa simples criatura pode influenciar o curso natural das coisas e, quem sabe, provocar um furacão do outro lado do mundo. Quanto ao efeito mariposa, eu teorizo que todo e qualquer ser visitante extraterreno seja da classe dos insetos. Então, nada de homenzinhos verdes, de olhos grandes? Não. Já viu uma mariposa branca com uma joia vermelha na testa? Já viram aquela mariposa que tem ela tem uma manchinha vermelha na testa, gente? É uma mariposa grande, assim. Já vi várias, mas não desse tipo. Belas e intrigantes, são atraídas pela luz. As mariposas se utilizam de uma técnica de navegação chamada orientação transversal. Ao manter uma relação angular constante a uma fonte de luz, como a Lua, por exemplo, elas conseguem manter um voo em linha reta. Está na internet, você devia ler mais. Ainda não entendi o seu ponto. É simples. Existem aproximadamente 200 mil espécies de mariposas e em torno de 5 a 10 milhões de insetos no mundo catalogados. Alguns sugerem que sejam mais de 6 bilhões. Entendi. Há mais insetos do que humanos aqui na Terra, praticamente. Exato. São criaturas que se adaptam mais facilmente a qualquer clima. A maioria se guia pela luz, estrelas, por exemplo, e vivem em comunidades distintas em harmonia com a natureza local, porque aliens tendem a ser humanoides. Quem postulou isso? Ele está falando que as mariposas, ele está querendo dizer que as mariposas são aliens, né? Por que os aliens eles têm que ter cara de humano, né? Ele está falando que as mariposas, os insetos podem ser os aliens. Aí ela responde assim: você está precisando de um café bem forte, isso sim. Mas eu gostei de sua teoria. O que te levou a esse pesadelo? Encontrei uma ontem no laboratório, no banheiro do laboratório, bem pequena. Primeiro pensei em matá-la, mas suas cores vibrantes me hipnotizaram. E quando vi a tal joia na testa, apagada, percebi que ela estava apenas dormindo. Resolvi deixá-la em paz. Por que fiz isso? Não sei. Foi uma sensação estranha, um ímpeto intuitivo devido a um estímulo externo, como se ela pudesse ler minha mente. Tem algo te perturbando, não é? Sim. Pense, Matt. E se por acaso eles já estiverem entre nós? Aquela pergunta não continha uma resposta fácil, mas efeito mariposa soava agradável aos ouvidos daquela jovem Lepidoptera, que os observava em silêncio, apenas aguardando a oportunidade de se aproximar do feixe de lasers do laboratório bioquímico. Então, olha, gente, um parênteses aqui. Presta atenção. Vocês estão vendo que eles estão ali, né? Dentro do laboratório, conversando um com o outro, ele contando para elas sobre o que ele acha das mariposas e dos insetos de maneira geral, né? Essa teoria dele de achar que os insetos podem ser seres extraterrestres, aliens, e principalmente a mariposa, né? Por causa do jeito que ela vive, né? Porque eles pesquisam isso, né? A maneira que ela observa as coisas, que elas são atraídas pela luz, que elas vivem na comunidade. Então, a imaginação deles já foi para esse lado aí, né? Por que que os aliens, eles teriam que ter características parecendo humanos, né? Perna, braço, mas não é humano, mas tem perna, tem braço, tem cabeça, né? Tem aquele formato, assim, humanoide. Por que que não pode ser um inseto, né? É isso que ele quer dizer. E aí, né, nesse parágrafo aqui, ó, gente, aquela pergunta não continha uma resposta fácil, porque a menina perguntou para ele: sim, pense, Matt, e se por acaso eles já estiverem entre nós, né? Se já tiver aliens. E aí, quem é que está escutando isso, gente? Olha lá. Mas efeito mariposa soava agradável aos ouvidos daquela jovem lepidoptera. O que é lepidoptera? É o nome científico
da mariposa. Então, era ela que estava ali no lugar, observando os dois em silêncio, apenas aguardando a oportunidade de se aproximar do feixe de laser do laboratório bioquímico. Por quê? Porque laser, luz, é uma coisa que atrai, né, os insetos, principalmente as mariposas, que elas ficam em volta ali daquele, né, da lâmpada à noite, né, elas entram em casa justamente por conta da iluminação, da luz, elas são atraídas. E tinha uma no laboratório, na parede ali, escutando a conversa deles, entendeu? Alguns diriam que ela só queria telefonar para casa. E aí termina o conto. O que significa isso? Alguns diriam que ela só queria telefonar para casa. Que casa que seria? O que vocês acham? Vamos lá, gente? Vamos É conversar? uma referência ao filme do ET, o Extraterrestre? Isso, muito bem. É uma referência ao filme do ET, do extraterrestre, porque quando ele fica perdido aqui, que a nave vai embora, o que ele quer? Ele quer voltar para casa, queria, né? Minha casa, minha casa. Então, o que está querendo dizer? Que essa mariposa talvez realmente fosse um extraterrestre, fosse um alien que estava ali, né? Ela só queria telefonar para casa. Então, vão vendo que tem toda uma coisa ali de ciência, eles estão dentro de um laboratório bioquímico, ele está falando, né, dos estudos da mariposa, a menina não sabia direito, mas ainda ele falou, vai pesquisar na internet, né? Então, ele tem essa ideia aí de que as mariposas podem realmente ser, né, esses aliens aí. Então, assim, teria que ser estudado, uma tecnologia que está fora da nossa realidade. E enquanto eles conversavam, tinha uma mariposa ouvindo a conversa, né? E aí, assim, dentro da realidade, o que ela queria era ir próxima do feixe de laser, da luz, porque geralmente a mariposa ela quer isso. Mas ele coloca um mistériozinho ali, que alguns diriam que ela só queria telefonar para casa, ou seja, talvez ela realmente fosse um alien, entendeu? Então, um alien, assim, uma mariposa, um inseto, fossem uns aliens, tá certo que tem alguns insetos, se a gente for pensar, não é, gente? Tem uns insetos que realmente parecem uns aliens, porque eles são, assim, parecendo uns mini monstrinhos, né? De tão diferentes que eles são. Então, o autor aí desse conto, o Victor, né, de Faria, ele aproveitou aí essa imagem da mariposa, que tem umas mariposas que são enormes, e elas têm umas caras assim, realmente, né, muito feias, muito horríveis, que eles aproximou ela como se fosse um alien. Então, alien é uma coisa que está fora da nossa realidade, mas é algo, né, característico da ficção científica, dos contos, das narrativas de ficção científica, porque são seres extraterrestres. Isso que só a ciência, a tecnologia poderia explicar para nós, né? Então, esse aqui é um tipo de conto de ficção científica, tá? Perceberam que está falando sobre alien? Então, assim, falou sobre algo que está fora da realidade, mas que tem essa relação aí com ciência avançada, com tecnologia, é ficção científica, ok? Então, esse aqui é um dos exemplos. Vamos, então, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Peraí. Ah, fechou. Então, vamos abrir de novo e voltar lá para o nosso conto. Certo, gente? Alguma pergunta, então, sobre conto científico, de ficção científica? Querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Ou tudo Não, bem? é legal. Tudo certinho? Facinho, né, gente? Depende do tema. Então, agora vamos para o próximo. Vamos lá. O conto de ação ou o conto de aventura. Gente, esse aqui, meus queridos,
é o mais comum que a gente tem, né? Principalmente na faixa etária de vocês. E também um pouco do conto de suspense, do conto de terror. Vocês também encontram bastante, sim, contos voltados para a faixa etária, para a idade de vocês. É sempre o conto de ação, o conto de aventura e o conto de suspense, de terror, que tem bastante escrito voltado aí infanto-juvenil. Tem muito, tá? Então, olha, dá uma olhadinha aí no, na imagem que eu coloquei, de uma pessoa ali, né, de paraquedas, né? E é uma aventura que está acontecendo ali, né? Então, o que que é o conto de aventura? Qual é o tema principal do meu conto? É o estilo de conto onde se predomina o quê? A aventura, sendo o principal centro da narrativa. Então, assim, a minha ação é uma ação que ocorre de aventura. E esse conto de aventura, gente, ele é o mais comum, mas ele tem que ser muito bem escrito. Por quê? Porque vai acontecer uma situação inicial aonde vai me levar na aventura, né? E depois aquilo vai ser resolvido e vai terminar o conto. Então, assim, eu tenho toda uma ação que vai acontecer ali, né? Vai chegar no ponto maior dela, que é o clímax, que a gente fala que isso é o ponto maior do texto, e depois ela vai ser resolvida. Então, o personagem, geralmente, ele é como se fosse, ele vai ter um personagem principal, às vezes eu posso colocar só um, ou eu posso colocar mais, né? Mas esse personagem principal, ele vai ser como se fosse um herói. É ele que vai fazer a maioria dessas ações aí, tá? Então, neste conto, ocorre uma problematização até o clímax ser resolvido. O que que é isso? Então, tem um problema para ser resolvido. Alguma coisa ali precisa ser resolvida na minha aventura, né? Então, assim, ela vai criar, assim, aquela coisa, nossa, o que vai acontecer? Será que eles vão conseguir sair dali? Nossa, houve um problema, teve um acidente, foram parar numa ilha deserta, né? Será que vão conseguir sair dali? Então, tem uma problematização na minha ação, nessa aventura aí. Esse é o momento máximo do texto, tá? E ele vai ser resolvido, porque aí, conforme ele vai terminando, aquela ação vai ser resolvida. Então, tudo vai acabar bem. Geralmente, os pontos de ação, eles terminam super bem, tá? Então, o personagem de uma narrativa de aventura, ele passa por diversas atividades, como viagens, podem viajar para uma ilha deserta, por exemplo, podem fazer uma viagem para um campo e lá acontecer algumas coisas, tá? Então, o que vão acontecer? Podem acontecer desafios, tá? Para os personagens ou para esse personagem principal e ele vai resolver esse desafio. Então, ele é como se fosse, entre aspas, um herói. Não estou falando daquele herói, gente, tipo o herói de história de quadrinhos, super-herói, não é isso. Tá? Pode ter, eu posso fazer um conto que eu coloco um super-herói lá que está passando por uma aventura. Eu posso, sim, mas não que possa ser sempre assim. Pode ser uma pessoa comum mesmo, ou pode ser uma criança, um adolescente, um menino, uma menina, né? Uma moça, uma mulher, pode ser. Então, pode ser uma pessoa comum, sim, que está passando por esse desafio, tá? E ela, entre aspas, é como se fosse uma heroína, ou como se fosse um herói, porque é ela que vai resolver essas ações aí, esse conflito, esses desafios, tá? E até mesmo perigos. Então, eu posso fazer uma história e um conto de aventura que pode ter várias coisas, vários perigos que esse personagem principal vai passar aí, mas depois ele vai resolver, entendeu? Então a história, ela é marcante, marca, assim, tem várias ações que acontecem, sabe? Então por isso que o texto, o conto de ação, de aventura, ele é geralmente muito bem escrito, tá? Então, a história é marcante e, no final, as ações são solucionadas.
Então, assim, aquele desafio, aquele problema, aquele perigo, sempre no final ele vai ter solução, ele vai ter um desfecho positivo, tá? O texto de ação não, ele não, de aventura, ele não acaba em tragédia, nunca, tá, gente? Ele sempre é resolvido, tá? Aí vamos voltar lá. Eu coloquei umas características curtinhas para a gente ver os tipos de contos. Agora vamos para o próximo. Vamos voltar lá. Professora, Hum, no conto de ação, dá para você misturar ficção científica com conto de ação e aventura? olha, você pode, mas aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque se eu misturar duas temáticas, eu vou ter que priorizar uma delas. Porque aí o meu conto não vai ficar nem caracterizado como ficção científica e nem caracterizado como, como a ação e aventura. Deu para entender? Então, assim, se eu estou fazendo um conto de ficção Entendi. científica, eu preciso. Pode ter ação-aventura? Pode. Mas o meu tema principal ali dessas ações é ficção científica. Entendeu? Aí, geralmente, eu posso fazer uma mistura, mas vai predominar a ficção científica. Por quê? Se eu fizer um conto de aventura com ficção científica, ele não vai ser um conto de aventura. Porque o que vai predominar ali é esse elemento ali de inovação tecnológica da nossa realidade, né? Então, é um conto de ficção científica, mas pode ter umas aventuras ali. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente observar fizer esse tipo de conto, né, o que é que vai predominar? Porque senão eu posso mudar, errar a temática e aí não pontuar, tá? Peraí, Entendi. entendeu, querido? Sim. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Aqui, volto. Peraí. Aqui, abri. Vamos lá. Então, a gente já viu o efeito mariposa. Agora, vamos ver o de ação. Esse aqui é um exemplo de conto de ação. Gente, vamos lá, então. O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto, curioso e que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. O menino curioso não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Faltou um L aqui. Muito curioso, ele foi olhar o que seria. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. O jovem aventureiro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. O rapaz esperto correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. Os bandidos não conseguiam capturá-lo, pois apareceu uma onça pintada no tronco da árvore que defendeu o Pedro. A polícia chegou a tempo, depois de muita procura, e prendeu o bando com a ajuda do rapaz esperto e defensor da natureza. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou a vida por ele. Viram que então, como que é um exemplo de conto de ação, conto de aventura? Se a gente for ler o título desse texto aí, está aparecendo
que vai falar sobre o meio ambiente, né? Ó, o meio ambiente em primeiro lugar, veja só. Mas a hora que a gente começa a ler, já na primeira linha ali, a gente já percebe que a coisa muda de foco. Ó, que em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro. Então, o Pedro ele já era um menino aventureiro, já era um jovem aventureiro, né? Que ele gostava muito de estar no meio ambiente. Então, ele ia lá para a floresta e fazia, ó, ações de aventura aí. Subia na árvore, brincava com os animais, era curioso, né? Nadava no rio, fazia várias coisas. Então, já estou falando aí do dia dele. E aí, um dia ele estava na floresta andando, né? Quando viu um movimento estranho. E depois ele escutou um tiro e um grito de um animal. Então, veja, estava tudo bem, daqui a pouco a ação modificou, tá vendo? Então, aí ele foi curioso, né? Saber o que estava acontecendo. Chegou lá no lugar do tiro, viu os homens, eles eram um grupo ali de, de pessoas que estavam cortando as árvores, motosserras, né? Aquelas pessoas ali, os madeireiros da região, né? Ali que estavam tentando cortar as árvores e tudo mais. E aí ele viu o grito de um animal, porque quando acontece isso numa floresta, os animais que são os maiores prejudicados, além das árvores, né? Então, o menino, como era aventureiro e muito corajoso também, então, olha, característica do personagem principal no conto de aventura é ser corajoso. Por quê? Porque ele vai passar por uma ação, um desafio, né? E ele também vai passar, às vezes, por um perigo, que foi o caso do Pedro aqui, desse personagem. E ele foi corajoso. Então, por isso que ele se caracteriza como se fosse um herói, porque o herói, ele é corajoso, ele vai passar pelo desafio e ele vai conseguir solucionar aquele desafio, aquele perigo. Então, por isso que o personagem principal, ele tem característica de herói, tá? Desde que foi isso que aconteceu com ele aqui, né? Então, ele foi lá, gritou com esse pessoal que estava cortando, os madeireiros, né? E aí, quando os madeireiros viram isso, falaram que iam atirar nele. Não, pegue ele para ser refém, porque a polícia está atrás de nós, né? Então, não mataram ele, mas pegaram ele de refém. Então, enquanto eles estavam conversando para saber que queriam fazer com o Pedro subiu na árvore e se escondeu. E os bandidos não conseguiram capturar ele lá em cima. Mas aí, olha o que aconteceu. Apareceu uma onça pintada no tronco e defendeu o Pedro. Olha, eu achei isso bem criativo, né? E aí deu tempo da polícia chegar e prender esse bando aí, né? Então, assim, o Pedro conseguiu solucionar aquilo porque ele foi esperto, né? E subiu na árvore. Nisso apareceu o elemento ali inesperado, que foi a onça que conseguiu salvar ele. Mas como já vinha vindo uma polícia atrás deles, também assim, se eu colocasse a polícia sem mais nem menos ali, gente, daria super errado. Porque como assim? Opa, no meio do nada apareceu um bando de polícia? Não. O madeireiro lá, o bandido, já tinha dito que tinha polícia atrás deles. Então, por isso que eles queriam capturar o Pedro para servir de refém, né? Para eles fazerem uma troca com a polícia e não serem presos. Então, já tinha uma polícia atrás deles. Então, quando ele ouviu aquilo, o Pedro, ele quis ganhar tempo. Opa, a polícia já está vindo atrás. Então, subiu na árvore e aí apareceu esse elemento aí, né, de última hora, que foi a onça, e defendeu. E aí, nesse tempo, chegou a polícia e prendeu os bandidos ali, os madeireiros, né? Então, o que aconteceu? O Pedro ele foi esperto, porque ele subiu na árvore, né? E tentou defender a natureza. O Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou a vida por ele. Ele arriscou a vida dele. Se ele não tivesse ido lá corajosamente no lugar onde estava acontecendo o corte de árvores, isso não teria acontecido, né? Não teria dado tempo da polícia chegar e pegar eles naquela situação ali e conseguir prender. Então, tá vendo que houve uma ação principal voltada totalmente para a aventura, né? Houve um desafio, houve um problema, um perigo ali que aconteceu com o menino, porque ele
quase levou um tiro, quase foi capturado, né? E apareceu uma onça e salvou ele. E ele foi super esperto, corajoso de subir na árvore, esperar que a coisa acontecesse. Então, ele conseguiu solucionar, né? Ele arriscou a vida pelo meio ambiente. Então, você viu que tudo terminou bem. Então, veja o tipo da ação, em poucas linhas, viu, gente? Se a gente fosse colocar isso daqui para o papel, caberia tranquilamente aí umas 25 linhas. Então, veja que tem narrador, que é em terceira pessoa, tem personagem principal, que é como se fosse um herói, né? Tem toda a ação do texto ali. Eu tenho o clímax, que foi quando eles viram o menino e quiseram atirar nele, não atiraram, né? Que é o ápice da ação e o momento máximo da ação. E depois caminhou para o desfecho, quando ele subiu na árvore, foi a solução que o menino teve, que o personagem teve, né? E aí apareceu o elemento ali inusitado, né? A surpresa, a onça. E aí tudo terminou bem, porque deu tempo da polícia chegar e prender os madeireiros, os bandidos. Então, olha quanta coisa aconteceu nessas poucas linhas. Perceberam? Então, eu tenho aí várias ações que aconteceram de aventura, de perigo, de desafio. Isso aqui é um conto de ação e de aventura, tá? Eu acho que... Deixa eu ver se eu peguei o outro. Não, esse daqui é o conto... Esse é o próximo que a gente vai ver, o conto de humor. O que vocês acharam, gente, do conto de ação? Vamos voltar aqui. Podem falar, pessoal. Achei bem legal, bem interessante. Bem interessante, né? Viu que para isso tem que ter bastante imaginação, hein? E eu tenho que estruturar muito bem esse conto de ação, esse conto de aventura. Gente, vou falar uma coisa. Esse tipo de conto de aventura muitas vezes cai na prova do colégio militar, viu? Vocês vão ver no decorrer do ano, naquelas provas de terça-feira, que vez ou outra vai cair alguma coisa de conto, assim, não vai falar conto de ação, mas o comando da redação, o que é o comando, gente? Presta atenção para quem faz aquela prova de terça-feira, que eu corrijo e volto para vocês, quando eu falo comando de redação, o comando é o que está pedindo na redação. Esse que é o comando, né? Faça uma redação assim, assim, com o tema tal, que precisa ter determinado assunto, determinada característica. Isso é o comando da redação, é o que ele está pedindo para você. Então, a gente vai ver aí no decorrer do ano, que vocês vão ter algumas provas, para quem faz a prova lá de terça-feira, que vai ter esse comando voltado para ação e aventura. Tá? Muitas provas pedem, do Colégio Militar, pedem esse tipo de conto aí. Não especificamente vai falar conto de ação, mas vocês vão ver que o que pedem é incluir ali uma ação de aventura, tá? Então, por quê, gente? Porque geralmente tem que ser bem estruturadinho, vocês viram ali, né? Teve um começo, meio, um fim, teve característica certinha do personagem, do herói, né? O clímax, o momento máximo do desafio ali, depois ele solucionou o desafio e tudo acabou bem. Então, assim, foi tudo muito bem estruturadinho, tudo muito bem redondinho, tá? Então, por isso que muitas vezes ele é solicitado em provas. Ok, gente? Alguém mais quer falar, pessoal? Podemos ir para o próximo. Vamos para o próximo, então. Vamos para o meu slide. Próximo. Aqui. Vamos abrir a tela toda. Contos de humor. Ai, deixa eu tirar esse negócio daqui. Peraí, gente. Peraí. Isso. Olha lá. Característica principal, o que vai ter? Humor, tá? Então, o conto de humor, como o próprio nome antecipa,
É a narrativa em que o escritor compõe cenas engraçadas, surpreendentes, e muitas vezes o leitor identifica-se com elas, porque são situações comuns, extraídas do cotidiano, e são capazes de render textos agradáveis e engraçados, tá? Então, assim, esse humor que se tem no texto de humor, no conto de humor, gente, ele não é aquele humor, assim, engraçado, para a gente dar risada, ele não é como se fosse uma piada, tá? Então, assim, piada escrita, por exemplo, é um tipo de texto humorístico? É, mas não chega a ser conto de humor. O tipo de humor que tem no conto, ele é um humor, assim, vamos dizer, mais refinado, né? Você vai entender que foi uma coisa engraçada, que teve ali uma pegadinha, alguma coisa assim, sabe? Não é aquela coisa que vai te fazer rir como se fosse uma piada, são coisas diferentes, tá? Piada é piada, conto de humor é que tem essa característica aí que vai ser agradável, que vai ser interessante, que você vai ver que tem uma situação engraçada, surpreendente, tá? É diferente de piada. Os contos de humor, especificamente, utilizam as características do que é considerado divertido e cômico para a estruturação de sua narrativa e constroem um humor por meio de mecanismos linguísticos, figuras de linguagem, quebra de expectativa e conhecimentos de mundo que são mobilizados na interação entre autor, texto e leitor. Ah, professor, isso aqui está difícil que você está falando aí. Calma que eu vou traduzir para vocês, vou explicar. O que é assim? Então, olha, os contos, eles têm essa característica de ser divertido. Eles são divertidos, eles são cômicos. E daí, na estrutura do conto, dessa narrativa aí, eu vou ter mecanismos linguísticos. O que é mecanismo linguístico? São palavras. Então, essas palavras, é por meio dessas palavras que eu vou observar que o conto, ele tem essa característica de humor. Então, muitos contos que a gente lê de humor, eles são contos, às vezes, que têm, não são gírias, mas, assim, são dialetos, são maneiras de pessoas do campo, do meio rural, falarem, tipo o Chico Bento, sabe? A gente vai lembrar, assim, quando fala de dialeto, a gente vai lembrar do Chico Bento. Porque o Chico Bento, ele não fala, entre aspas, fora da norma culta, padrão da língua. Ele fala, não fala. Mas a gente sabe que o personagem dele fala desse jeito, né? Então, assim, quando a gente vai utilizar esse tipo de linguagem, né, que eu vou falar, entre aspas, errado, mas não é errado, porque é o dialeto da pessoa, né? Está fora da norma padrão de língua portuguesa. Eu posso colocar isso no meu texto? Posso colocar o meu personagem falando dessa maneira. Como que eu vou falar, gente? Como que eu vou fazer? Como que eu vou construir isso no meu texto? Eu vou colocar ele entre aspas, tá? A fala dele, entre aspas, ou às vezes um termo que ele utilizou, né? Alguma coisa que ele falou ali, entre aspas, que não estaria dentro da norma padrão, né? Eu coloco entre aspas. Por quê? Porque característica que esse meu personagem é simples, que ele mora no campo. Eu posso fazer isso também, tá? Gírias, tomem cuidado com gírias, gente, porque assim, é diferente. Vocês colocam na redação de vocês um personagem que veio lá do campo, ou que ele é nordestino, porque o nordestino também tem palavras diferentes das palavras de língua portuguesa, né? Que são padrões. Uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho, né? Todo, assim, esses dialetos que tem dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil, é legal eu fazer um personagem assim? Eu posso colocar entre aspas. Agora, a gíria, gente, ela é comum a todos os estados no Brasil, tá? E a gíria é uma maneira da gente falar de outra forma. Todos, né? A gíria é acessível para todos. Então, tome cuidado de colocar gíria em redação, porque muitas vezes ela não é bem aceita, tá? Então, se for para colocar gíria, é uma ou outra expressão e sempre entre aspas, mas evitem, tá? Tentem evitar, porque é diferente de você criar um personagem que é gaúcho, que é nordestino, que é uma pessoa que vive no campo, no meio rural, é diferente de você colocar gíria na tua narrativa.
tá? São coisas diferentes. Então, esses mecanismos linguísticos são palavras, tá? Que vão deixar as coisas mais engraçadas, vai ter esse humor ali. Às vezes uma figura de linguagem também, tá? Quebra de expectativa, conhecimento de mundo, né? Que vai fazer tudo isso ficar de uma maneira assim mais divertida no meu texto, tá? Vamos ver o exemplo então desse tipo de texto aqui. Vamos lá. Apareceu para vocês, pessoal? Então vamos. O caboclo, o padre e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo interior, tendo como guia um caboclo. Então, o que é o caboclo? Gente, caboclo é aquela pessoa que vive, né, no meio rural. Diga. Que hora que vai a sua aula? Fala de novo, querido, não escutei. Que horas que vai sua aula mesmo? Ah, minha aula vai até 8h20. Mas vocês receberam um recado do professor João? Que recado? Recebi O não. professor João colocou um recado lá ontem à noite, que ele vai buscar, ele foi buscar a esposa às 7h30 no aeroporto e talvez não consiga estar no horário dele, que ele entra às 8h20, né? Mas vocês têm aula com ele até 10 e pouco. Então, assim que ele entrar, que ele estiver em casa, se ocorrer um atraso, que ele vai avisar aqui pra gente, vocês entrem na aula quando ele pedir, tá? Mas a minha vai até 8h20. A gente terminou aqui, vamos terminar de ler esse texto e a gente já termina a nossa aula, tá? Então vamos lá, o caboclo, o padre e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo interior, tendo como guia um caboclo. Deram a eles, numa casa, um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividir, pois que o queijo era pequeno, o padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite, o sonho mais bonito, pensando, claro, em engambelar os outros dois com seu oratório. Então, olha só, o padre que já estava querendo, né, levar a boa aqui para comer o queijo sozinho, porque padre vai saber falar de um sonho bonito, né, porque tem uma oratória melhor. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e o comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar café, e cada qual teve que contar seu sonho. O padre disse que sonhou com a escada de Jacó e descreveu ela lindamente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, contou que sonhara já estar lá no céu, esperando o padre que subia. O caboclo riu e contou: sonhei que via seu padre subindo a escada e seu doutor, que era o estudante, né, lá no céu, rodeado de amigos. Eu fiquei na terra e gritei: seu doutor, seu padre, o queijo. Vós me esqueceram o queijo. Então, vós me cês, tá vendo? É o jeito dele falar. Se eu for colocar isso daqui, eu até deixei aqui desse jeito, o que que eu vou colocar? Entre aspas, tá? Então, vós me cês responderam de longe, do céu. Come o queijo, caboclo. Come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei enquanto vocês dormiam e comi o queijo. Então, tá vendo? Não é assim uma coisa que você vai dar tanta risada assim, mas ele tem todo esse elemento de humor, né? Que o caboclo enganou eles. Na verdade, o caboclo estava tentando, o padre que estava tentando, na verdade, enganar para comer o queijo, né? E o caboclo foi mais esperto, inventou isso, é que a gente acha que ele inventou, né? E foi lá e foi mais esperto do que o padre e comeu o queijo, né? Falou que um sonho, achou que era realidade, comeu o queijo. Então, assim, esse elemento de esperteza aí fez com que o conto fosse um conto de humor,
tá, gente? Viu que era um caboclo, então ele falava voz você, tinha um elemento linguístico, uma palavra ali, que era, né, do ambiente dele. Então, se eu posso utilizar? Posso. Coloco sempre entre aspas, tá? É dessa maneira. Então, assim, elemento principal, foco principal, o humor, é texto de humor. Elemento principal, texto de ação. Então, vai ter uma aventura ali na minha temática principal. E ficção científica, o meu elemento principal é ficção científica. Minha ação principal vai ser dessa forma. Eu vou mostrar o livro para vocês aqui. Ó, ele chama, dá uma olhada, só a capa você já vê. Capa não, isso aqui se chama Luva. É o box da onde eles vêm. Todos esses livros que eu assino do Clube de Livros, da TAG, eles vêm assim, ó, eles vêm em box, tá? E esse daqui, a gente já via que era ficção científica. Ele chama O Céu da Meia-Noite. É uma autora, chama Lily Brooks Dalton, tá? E tem um filme também. Foi baseado, na verdade, foi feito um filme depois, né? Vou mostrar aqui o... Ó, tem umas estrelas aqui, sabe? Olha, bem bonito, ó. Vou ler para vocês aqui que fala. O que resiste ao fim do mundo? Augustine é um cientista brilhante que dedicou toda a sua vida às estrelas. Isolado na beleza gélida de uma base de pesquisa no Ártico, ele recebe notícias de um evento catastrófico. Auge se vê sozinho, exceto por Iris, uma criança que foi deixada para trás quando os pesquisadores partiram. Sullivan sacrificou tudo para embarcar na espaçonave Éter, que após uma missão até Júpiter, está finalmente voltando para a Terra. Porém, quando todas as comunicações cessam, Sully se pergunta o que os aguarda neste retorno. Conforme o silêncio se expande, os dois personagens buscam compreender o que dá significado às suas vidas. Um romance pós-apocalíptico, belamente escrito, que explora memória, perda, identidade. Então, ele tem outras coisas assim que são bem bonitas, sabe? Vai falar sobre algumas coisas que são fundamentais na vida das pessoas, né? O que importa. Mas vocês viram o ambiente dele? Essas ações todas vão ocorrer dentro de uma espaçonave, um espaço sideral, tá? Ele é um cientista, então eles vão para uma missão até Júpiter. Então, assim, totalmente ficção científica. E é escrito por uma autora que é americana, norte-americana, estadunidense, né? Então, lá se escreve muito narrativa de ficção científica, diferente aqui no Brasil. É isso, meu povo, é isso, meus queridos. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar sobre alguma coisa? Sofia, aumenta um pouco o seu som. Eu não consegui te ouvir, ele está muito baixinho. Vocês conseguiram ouvir a Sofia? Não, né? Porque os demais que falaram durante a aula, eu estou ouvindo super bem, mas só o som da Sofia está super baixinho. Tenta aumentar um pouco, Sofia. Continua baixo. Tem alguma coisa que está de errado. Não dá para ouvir nada, nada, nada. Está muito... Depois pergunta para o seu pai, faz um teste com ele, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Alguém queria perguntar mais alguma coisa, pessoal? Tem dúvidas sobre esses tipos de contos?
Sofia, você quer me mandar por áudio? Está com o celular perto aí? Eu estou com o celular aqui. Se você quiser me falar pelo áudio, eu escuto por aqui. O que você prefere? Não estou escutando, gente. Bom, então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, gente, então a gente pode terminar nossa aula por aqui. Sofia, faça o seguinte, minha querida. Me envia o que você estava falando por áudio, tá? Pode ser agora de manhã mesmo. Deixa eu ver se foi áudio. Peraí. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Espera só um minutinho aí, gente. Ah, sim, ela está falando. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Já assisti esse filme. Eu gostei muito porque eu entendi como é que as pessoas chegaram no espaço. Então, eu não consegui ler o livro. Mas eu espero conseguir. Uhum. A Sofia está falando que ela já assistiu o filme desse livro que eu falei para vocês aqui, O Céu da Meia-Noite, é do George Clooney, né? O George Clooney. E ela não gostou muito porque ela não conseguiu entender como é que ele chegou no espaço, né? Mas ela disse que mais para frente ela vai tentar assistir de novo para ver se ela consegue entender melhor, né? E ela se interessou bastante pelo livro. Então, quem sabe com o livro ela consiga entender melhor também. O livro é diferente, Sofia. Ele é, na verdade, assim, o livro não é a mesma coisa que o filme, tá? O filme, quando eu assisti, também não gostei muito, não. Eu achei o livro muito melhor. Eu gostei muito mais do livro, porque por conta do filme aliás, por conta do livro é que foi feito o filme. Então, essa autora escreveu esse livro, geralmente é assim, né? Lembra que eu falei para vocês? É escrito o livro, e aí o livro é muito bom, e eles resolvem fazer um filme dele. Só que, geralmente, os filmes, eles são adaptações, né? Eles não são, assim, fiel ao livro. Eles fazem uma adaptação. Então, às vezes, o filme não fica muito bom, mas o livro é muito bom, é muito bonito. Você entende direitinho como é que ele chega lá e tudo o que acontece. Então, se você ler o livro, você vai gostar bastante, tá? Porque ele vai explicar bem o que não foi explicado no filme. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então, mandem para mim. Fico aguardando as redações, então, da prova de terça-feira, tá, pessoal? Leiam bem o comando. Quem faz a turma do avançado, que faz a prova de terça-feira, vamos ler direito esse comando, vamos escrever o que o comando está pedindo, o que pede a situação, que eu tenho pego alguns textos que estão totalmente fora daquilo que está pedindo. Às vezes pede uma ação específica daquela personagem e vocês não estão lendo direito. Então, leiam direito, anotem o que estão pedindo e façam o texto direitinho do que está sendo pedido, para vocês tirarem nota. Eu tenho visto que vocês, os que escrevem, os que fazem a redação, são muito criativos, parabéns para vocês, viu? Que eu gosto muito das ideias que vocês têm. Vocês andam colocando colocação pronominal, sabe? Andam cuidando com o texto, cuidando com os parágrafos. Vocês estão de parabéns para aqueles que estão fazendo essas redações, que estão tentando fazer, tá? Mas tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo pedido, para não fugir do tema, tá bom, gente? Continue escrevendo, ó, a gente está no começo ainda, que até o fim do ano vocês vão estar com notas assim muito boas, altíssimas, vocês vão aprender a escrever muito bem. Tá certo, pessoal? Então vamos esperar o professor falar aí e por enquanto a gente termina a nossa aula, tá? Então um beijo, meus queridos, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês todos, tá? Beijo, gente.